Você já pensou em melhorar suas redações sem sair de casa? Todo texto bem escrito é uma história de sucesso. Aqui no Escreva, capacitamos você com uma abordagem inovadora em aulas online. A gente sabe que o formato das aulas remotas veio para ficar. Então me fiz essa pergunta: é possível trabalhar redação pela internet? A resposta para isso a gente vê nos resultados dos nossos alunos. É possível sim, porque nossa proposta permite o acompanhamento individual. Nós limitamos o tamanho das turmas às mesmas quantidades que sempre tivemos presencialmente, ou seja, 15 alunos, o que traz um sentimento acolhedor e de familiaridade. Aqui, não trabalhamos com fórmulas, macetes, mas com conhecimento e redação de qualidade. Por isso, temos debates sobre temas atuais, sempre sob a ótica da análise e da resolução de problemas. Além disso, também promovemos aulas mensais com profissionais de diferentes áreas do conhecimento aqui no Escreva, para melhorar o repertório nos textos. Isso faz toda a diferença na formação de redações que terão notas altas nos vestibulares do país, principalmente no Enem. É um processo que acontece de forma orgânica ao longo da trajetória do curso. Nossos alunos recebem um material autoral exclusivo que serve de base para o trabalho do curso. Apostila, links de texto e de documentários, além de um resumo das aulas multidisciplinares. As correções das redações são feitas por pessoas, não por máquinas de inteligência artificial, e são sempre acompanhadas de comentários construtivos. Tudo isso com o objetivo de fazer você alcançar os bons resultados da forma mais eficiente possível. No Escreva, ajudamos você a superar desafios e ansiedade. O Escreva influenciou na minha vida, me ajudando primeiramente a fomentar a minha opinião crítica. A Elaine sempre buscou trazer para dentro de sala de aula pessoas com opiniões muito humanizadas para instigar a gente a pensar mais no coletivo e no humano. Eu levei isso para minha vida. Como resultado disso, eu obtive 980 na minha redação do Enem. Consegui entrar para as faculdades que eu queria, mas principalmente para a UFRJ. No meu curso de Engenharia Civil, só nesse semestre, eu já fiz 30 trabalhos escritos, o que mostra que mesmo nessa área, a escrita é muito importante. Saber escrever bem é necessário, afinal, escrever é uma arte. O Escreva é uma iniciativa jovem, leve e com foco em resultados palpáveis. Foi assim quando começamos há 4 anos e continuará desse jeito agora com um novo formato para fazer com que nossos alunos levem essa experiência para a vida. Escreva com o nosso curso! Eu e minha equipe estamos de salas abertas para 2021. É só entrar em contato através do nosso site. Vem com a gente! Agora, ao vivo. Esperar o pessoal chegar. Vou segurar o livro aqui, senão eu vou cair e vou acabar derrubando alguma coisa. Opa, já temos a Érica. Érica, essa mania de eu trocar. Érica, agora é esperar. Bom, você quiser fazer o convite para eu adicionar. Deixa eu ver se eu consigo fazer. Opa, já fiz aqui. Ah, foi. Olá, Oi. tudo bem? Você me ouve? Bem? Peraí, aqui a louca, esquecendo o fone, claro. Olá, Oi. tudo bem? Você me ouve? Bem? Peraí, aqui a louca, esquecendo o fone, claro. Peraí.
Tá me ouvindo? Tô. Deixa eu limpar aqui a lente. A gente com esses probleminhas aqui. Não, não, esse momento inicial é de ajuste mesmo, porque a gente fica Pronto, brigando com o melhorou. tripé. Melhorou. É, com a luz aqui. Tô tentando ajeitar, agora ficou muito forte. A tua sorte é que você não usa óculos. Então, por exemplo, eu tenho uma posição para a iluminação não aparecer aqui na lente. Então, eu tenho que ficar. Ah, tá. Tem isso. Aqui, ó. Como é que ficam os óculos nesse momento? Aí eu tenho que. Caramba! Aí eu tenho que me lembrar disso na hora de falar com você. Cada Então, qual é o seu problema. E eu, que tenho problema de audição, uso prótese auditiva. Aí sim. eu tenho que controlar o volume para colocar isso aqui no máximo, para ter um fone bom, porque eu tenho que tirar minha prótese para colocar com o volume. E assim, eu não uso óculos, mas eu uso lente de contato. Eu tenho 8,5 graus de miopia. Caramba. Nossa. Não, e nesse momento ainda estou no 2, né? É aquela coisa da idade, já me avisaram. Tinham me avisado, né? Ó, a partir dos 40 você vai começar a usar óculos. Aí eu falei, não precisa. Aí eu pensei em migrar, né, para lente. Só que com a pandemia eu tenho pânico de mexer nessa possibilidade por causa do vírus, né? Então, sei lá, de repente a mão está contaminada, joga o vírus para a lente e depois, enfim, a paranoia, né? A gente está passando por isso. A loucura. Bom, eu estou esperando um tiquinho só para ver se chegam mais pessoas. Algumas pessoas estão chegando. Daniele, boa tarde. Ana Luísa, boa tarde. Não vou conseguir interagir com todo mundo, senão me desconcentro. Eu tenho um problema sério, gente. É muita ideia. Eu não sei como as pessoas... Mas todo mundo se desconcentra. Todo mundo, absolutamente tudo. Todo mundo. Mas vamos lá, então. Dei uma embromada aqui. Rodrigo chegou, boa tarde. Vânia, enfim. Pessoal, boa tarde. Eu sei que eu tenho aqui muita gente que vai participar da live que não vai fazer o Enem. A proposta dessa live, assim como as outras que eu tenho feito no canal do Escreva no YouTube, tem por objetivo tornar acessível o conteúdo do vestibular, principalmente da redação, e da questão do conteúdo multidisciplinar, que é o que vai ajudar na construção das ideias, na construção de uma redação com repertório, que é um grande problema, é uma dificuldade para o estudante. Então, a fim de que todos possam ter acesso a esse conteúdo, eu tenho feito lives aos sábados, não todos. Na verdade, essa live com a Élica é a última desse mês. Outubro teremos mais 2 lives, novembro teremos 2 derradeiras por conta do Enem, que vai acontecer no dia 21 de novembro. Então a ideia, e eu vou salvar, obviamente, esta live, vou deixar também disponibilizada aqui no canal, né, aqui no Escreva e também no YouTube. E compartilhem com mais pessoas, estudantes, principalmente de rede pública, para que possam ter acesso às dicas de redação, a algum conteúdo de qualidade, com multidisciplinar, com professores convidados, pessoas super interessantes que possam enriquecer esse repertório, tá bom? Eu queria agradecer a Élica Takimoto pela generosidade desse momento. Eu tô nervosa. E assim, pela presença, por participar desse momento, né, de debate, tanto que o tema dessa conversa tem a ver com a produção do livro da Élica, que é Como Dialogar com um Negacionista. Abriu algumas ideias, né, assim, quase que refazer um pouco aquilo que a gente mas daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. E eu associei até o tema dessa live à ideia de proposta de intervenção, que é um dos critérios do Enem. Afinal de contas, é um critério altamente gabaritável, traz a ideia traz a ideia para o aluno solucionar problemas da sociedade brasileira, e o livro da Élica traz uma orientação, não é um manual de como resolver a questão, mas ela deixa ali muitas reflexões acerca desse processo que estamos vivendo.
A Élica é doutora em filosofia pela UERJ, mestre em História das Ciências e das Técnicas e Epistemologias pela UFRJ, então é da casa também, é de casa. Professora de Física pelo Cefet, né? E vencedora do Prêmio Saraiva Literatura na categoria Crônicas. Élica, seja bem-vinda e mais uma vez obrigada pela generosidade. Eu queria fazer... Bom, você quer falar alguma coisa antes da gente partir para a conversa? É um bate-papo, tá? Não é uma entrevista, não é um programa de TV. Mas você... Ótimo. Você quer falar alguma coisa? Eu queria agradecer o convite, o fato, parabenizar o trabalho que vocês estão fazendo, que eu estou achando que eu tenho acompanhado, pelo Luiz, né? E assim, cara, tá muito maravilhoso e é uma honra fazer parte disso. Sim, sim. Eu queria primeiro, né? A gente está numa semana que foi bem pesada, inclusive o seu vídeo circulou acerca da penúltima. Eu sempre falo a penúltima novidade porque sempre a tendência é de que venha mais alguma outra, né? A minha mãe falava muito isso. Sabe qual é a penúltima de fulana? É porque sempre vem novidade. Né, sobre o fato de uma empresa utilizar, né, pessoas de cobaia em experimentações para convencer a população, ajudar a convencer o governo a utilizar um medicamento que mais do que comprovado que não funciona. Então a gente vem numa semana muito pesada que deixa a gente, que se porta com um processo civilizatório e de uma humanidade consternados, né? A sensação de que a gente está vivendo alguma coisa que o Brasil parece que está fazendo uma releitura muito mal construída, ou talvez até nem tão mal construída assim, de um período de Segunda Guerra Mundial, de um Auschwitz. E aí a gente tem a questão, né? Essas construções que são costuradas, né? E que se espalham de uma maneira muito assustadora para a gente, numa sociedade em que a gente tem que acabar tendo que criar os embates para discutir, para dialogar, para confrontar, para trazer essa coisa de chamar essas pessoas para a realidade e até mesmo para o racional, né? Não sei se o termo racional é adequado, mas vamos lá. Como podemos, como a gente consegue, eu acho que eu vou até mudar. Para além dessas construções de redes sociais que a gente tem, né, desses instrumentos também que tem um dinheiro forte nisso por trás, o que gera, o que cria o negacionista? Da onde vem isso? Você conseguiria nos dizer? Porque a ideia aqui é a gente pensar em causas e consequências e soluções. Seriam 3 momentos da nossa conversa, tá? O que causaria o negacionismo? Os fatores que geram essa coisa, essa questão, né, do negacionismo. Bom, primeiro, boa tarde aí. Vou saudar o companheiro Rafael Almada, reitor do IFRJ, né, que nos deu aqui boa tarde. As pessoas, Érica, Lins, obrigada, e demais que estão aqui nos acompanhando. Muito obrigada. Dá para identificar muito bem. Eu vou separar em 2 coisas diferentes, em 2 grupos diferentes, ok? Quando a gente fala em negacionismo, o negacionista é aquele que nega a verdade, nega dados em função de uma crença pessoal ou de um conforto pessoal. Essa é a definição de um negacionista. Então, em certa medida, todo mundo é negacionista. Quando o assunto nos interessa, isso eu trato já no primeiro capítulo do meu livro. Eu acho muito importante você reconhecer o negacionista que há dentro da gente, né? Isso eu acho que é importantíssimo. Aí eu coloco a pauta ambiental. A pauta ambiental é a pauta onde a gente vê mais negacionistas, porque exige muito da gente, né, para a gente conseguir reestruturar tantos danos que foram feitos com o meio ambiente.
Então, já existem simulações feitas no último painel intergovernamental da ONU, do IPCC da ONU, que está publicado isso, onde consegue mostrar a influência do ser humano no aumento dos gases do efeito estufa que causa o aquecimento global. E apontam como é que a gente pode modificar. E aí as modificações são modificações drásticas, que tem a ver com a parte da alimentação. Não propõe a dieta vegetariana, propõe a dieta que se chama flexitariana. Você pode comer carne, mas no caso aqui nosso, do Brasil, é um bife por mês, né? Pode comer peixe, mas galinha, aves, porcos, não, por uma questão que essas produções são produções que não são sustentáveis. Inclusive fala que você pode comer alguns grãos, né, e evitar outros, que tem grãos também que não são sustentáveis. E fora o consumo. A gente precisa repensar esse hábito nosso consumista, a quantidade de lixo que a gente gera, né, o plástico que a gente utiliza. Então, quando a gente começa a falar de pauta ambiental, que vai para muito além disso também, mas passa por isso, fala da gente modificar o nosso conforto. E aí, muita gente torce o nariz para isso, porque, cara, não, deixa isso para o próximo, é a próxima geração, eu já vivi até aqui, não, carro, é muito pior do que comer um bife. Aí a pessoa vai fazendo algo que um psicólogo de 1959 escreveu um livro chamado Teoria da Dissonância Cognitiva. Ele fala que quando o ser humano entra numa inconsistência mental, ele tende a fugir daquilo, desconversar. E tem vários momentos, principalmente quando a pauta é meio ambiente, que a gente desconversa. Ou dá de ombros, ou finge que vai fazer alguma coisa e acaba não fazendo. Então, isso é ser um negacionista. Você está negando que você precisa fazer algo urgente. E se você não fizer algo urgente, aliás, já deveria ter começado há muito tempo, você está contribuindo para o aquecimento global, sim. Puxar para si cada um a responsabilidade. E puxar para si cada um a responsabilidade ninguém quer. Então nesse ponto, e tem outros também, né? Aí cada um que sabe aonde que dói, né? Você já negou várias vezes algumas verdades, alguns dados, por conta. Porque às vezes aceitar a verdade dói demais, ou te impõe uma mudança drástica que você não está preparado psicologicamente para fazer. E aí, juntando com a conjuntura que a gente tem, né, por exemplo, essa pauta, que a gente está nessa onda negacionista aqui, o que a gente viu? Então, isso tem o negacionismo nosso do dia a dia. Todos nós somos negacionistas. Isso é um ponto. Quando a gente reconhece que os mecanismos que acontecem dentro da nossa cabeça acontecem também na cabeça de quem a gente está xingando, eu acho que traz humildade para esse debate tão necessário. Por que é necessário? Porque a gente está em um regime democrático e a democracia não avança se a gente não dialogar entre si. O diálogo é a base da democracia, certo? O diálogo Sim. E a divergência, isso é saudável, né? Então, existe isso. E existe também uma outra coisa. Existe o negacionismo organizado. E aí, que eu já estou falando isso há muito tempo. Antes de escrever o livro, eu já estava falando. E é interessante o quanto que essa semana, né, deu mais um exemplo forte desse negacionismo organizado. O negacionismo organizado não começa com o Bolsonaro, não começa com o Trump. Ele começa já tem um certo tempo. Lá pela década de 1980, se não me engano. Quando você vem numa onda muito grande, para quem viveu nessa época, uma onda muito grande de fumante. Aí todo mundo fumou. Eu que fui adolescente, aí você via que tinha... O pessoal fumava dentro do avião, dentro de sala de aula. Sala de aula. Meu professor fumava dentro de sala de aula. Cara, vários professores dentro de ônibus para viagem. Caraca, era um inferno isso. Tem uma foto do Chico Buarque autografando o Chapeuzinho Amarelo. Tá rodeado de criança e ele tá fumando dentro de uma livraria. Isso hoje é inconcebível. Mas na época era todo mundo, né? Adolescente, se duvidar não. Tinha criança, tudo fumando. E aí o que acontece? Né? Tudo em excesso faz muito mal. E aí acontece incidência de câncer. E
cientistas começaram a fazer pesquisa sobre isso e descobriram uma relação entre o câncer de pulmão e o consumo de tabaco. Bom, aí diante disso, isso é publicado, isso começa a ser divulgado. Só que isso vai mexer com o bolso de gente muito poderosa, gente. Vai mexer com o Sim, bolso, sim. né, de uma indústria, né, Uma indústria de indústria cigarro, bilionária, né? sim. Você está mexendo com coisas. Aí o que acontece? Onde tem dinheiro, a gente tem que tomar cuidado. Isso eu falo muito no meu livro o tempo todo. Onde Sim. tem dinheiro, tem que se tomar muito cuidado. A gente vive num sistema capitalista, a gente não pode se esquecer disso. Né? Eu estou falando, estou aqui levantando bandeira do comunismo? Não. Não. Não é esse espaço que eu faço isso. Mas tem que ficar atento ao seguinte: a gente vive num sistema capitalista. Esse sistema capitalista tem gente que lucra muito com isso, e tem gente que fica cego ou se torna a pior pessoa por conta do que o dinheiro é capaz de fazer com a mente dessas pessoas, certo? Sim. Fala que a gente conhece a pessoa quando a gente começa a dar poder financeiro para essa pessoa, no que ela se transforma. Bom, muito bem. Aí, essa indústria de tabaco começou a pagar, olha, interessante fazer o paralelo com os dias de hoje, ok? Pagar cientistas, eu coloco entre aspas, e vocês vão entender por quê. Cientistas para irem em programas de televisão, em programas de rádio, para falar que a pesquisa tinha algum que não concordava com a metodologia da pesquisa, que era duvidosa. Então eram, de fato, pessoas que trabalhavam dentro do campo da ciência. E me dói muito dizer que nesse caso específico eram 5 físicos. O que físico entende de câncer de pulmão, sabe? E fumo. Né? Ele não está ali. Mas, para o grande público, era o quê? Como você me apresentou agora. Uma pessoa que estudou muito, uma pessoa que tem uma titulação e, portanto, ela é respeitável e ela vai ali. Ela não é uma pessoa qualquer. Né? Exatamente. Você me apresentou aqui doutora nisso, mestre naquilo, professora de física do Cefet. O que eu sei, sendo professora de física, o que eu sei sobre computador quântico? Nada. Nada. Mas eu posso vender que eu sei. Muito fácil. Ela é doutora, você poderia me apresentar. Ela é doutora pela UFRJ, pela UERJ, mestre pela UFRJ, professora do Cefet. Érica me fala sobre física quântica. Eu começo a falar um punhado de besteira aqui. E o pessoal vai acreditar. Sim. Vai acreditar. Sim. Entende? Então, apesar de eu ter esses títulos, eu não estou apta a falar sobre várias coisas, porque não é a minha especialidade. Mas o grande público não se importa com isso. O que se via? Né? Se via o pessoal fazer isso de propósito. Se viam cientistas indo na televisão para apontar dúvidas sobre a pesquisa que mostrava a incidência de câncer de pulmão com o uso, com fumo. Muito bem. Aí é aquilo. Mexeu com o teu conforto. É tudo que você quer ouvir que você pode continuar fumando. Sim. Aí esse tipo de pesquisa corre rápido. Porque a pessoa fala assim, tá aí, pode continuar fumando, que tem um bando de cientistas aí falando que aquela pesquisa lá tá problemática. E faz uma falsa simetria, porque o público também não tem a menor paciência de ver que essa galera que está disseminando essa dúvida, né, semeando essa dúvida, é uma galera que, em relação à comunidade científica, é muito pequena. É uma falsa simetria. Falar que tem um grupo de cientistas que fala que pode fumar e um grupo de cientistas que não pode fumar. Isso é uma falsa simetria, porque o grupo é muito pequeno. Mas é um grupo muito empoderado financeiramente e tem muito interesse, até mesmo político nisso. Né? Sim. Aí, muito bem. Esse foi um dos primeiros casos de um negacionismo organizado. Você nega o que a ciência está apontando por conta por conta de interesses, de interesses, no caso de quem está, esses cientistas, esses que estão organizando, de interesses financeiros muito potentes. E isso vem sempre acompanhado, desde quando a gente teve o primeiro caso, do alarme comunista. Isso aí, gente, isso aí que estão colocando, isso é coisa de comunistas. Os comunistas fazem isso. Eles querem dominar o mundo, sabe? Pode continuar fumando. Eles não querem que a gente tenha conforto, eles não querem que a gente tenha paz, eles não querem que a gente tenha lazer. Se a galera é doente, aí que não sei o quê. Aí começa a falar. Toda vez que a gente nesse caso, desculpa, a criação de uma paranoia, né? De um processo de
o outro, nós e eles, né? E aí você cria esse inimigo, você constrói esse É o inimigo. inimigo que muita gente, esse inimigo imaginário, é uma coisa que é muito potente. Sim, Né? É muito potente. Você vê o medo. Quanto que a galera fala, não sabe nem o que é. Acho que é o medo de Cuba, o medo de Venezuela. Essa galera que acha que o mundo é feito de 4 países: Estados Unidos, Brasil, Cuba e Venezuela. Né? Só consegue discutir apontando esses 4. Aí, galera, bom, enfim. E sem conhecer ainda, né? No caso, a política de Cuba. Mas muito bem. Aí tem essa questão, esse exemplo do tabaco é não é único, tem vários outros exemplos, né, que inclusive eu cito no meu livro. Tem um livro chamado Semeadores da Dúvida, que virou um documentário, que está aí em alguma plataforma de streaming, falando sobre isso, narrando várias outras coisas, outros exemplos. E aí a gente chega para hoje, Helene, nessa questão que teve esta semana. A gente viu esse tempo todo um presidente da República falando o tempo todo no uso da cloroquina para a cura da Covid-19. Aonde isso começou? Isso começou lá na França, com um médico chamado Didier Raoult, que o método dele foi esconder os resultados negativos, quem morreu, quem passou mal, quem desistiu de tanto efeito colateral ruim que teve, quem teve internado em UTI. Ele omitiu esses casos e só considerou os casos que a pessoa tomou cloroquina e foi curada. E a gente sabe que dentro da Covid-19 a letalidade é baixa. Então, se você comer jujuba, você se cura da Covid. Né? Muitos se curam da Covid e podem associar, eu comi jujuba verde, come jujuba verde que você vai se curar. Muito bem, eles fizeram isso com a cloroquina. E se via que tinha um interesse muito grande ali de uma empresa para vender a medicação. Então foi publicada isso numa revista. E logo a comunidade científica apontou erros de metodologia. E isso foi criticado, não só começou na França, mas pelo mundo inteiro. E o próprio médico Didier Raoult veio a público de tanta pressão que teve e confessou o jeito que ele fez esse estudo. E falando, de fato, não dá para falar que a cura da Covid-19 está conectada com você usar a hidroxicloroquina. Isso foi feito, já era ponto batido, já era para a gente ter passado essa página. Ano passado, isso, Érica, foi... Pois é. Pois é. Pois é para ser passado. A gente fazendo uma discussão que já está ultrapassada, já, sabe? Até quem começou essa história já encerrou. Sim. E aí, o que a gente viu essa semana? Foi uma coisa muito dolorida. A gente viu uma empresa fazendo seres humanos de cobaia, empurrando um kit Covid, né? Os estudos aqui são muito entre aspas. Porque se eles tivessem ao menos publicado corretamente isso, sabe? Mas nem isso fizeram. Eles fizeram uma coisa à la Didier Raoult de verdade. Eles esconderam casos de óbito de pessoas que consumiram hidroxicloroquina. E foi uma coisa imunda, porque quem estava no comando da Prevent Senior, nesse programa, né, ficava controlando os médicos, para ver se o médico, de fato, empurrava o kit Covid para o paciente. Sim. E a ordem era, chegou lá espirrando, tossindo, dá o kit Covid. Dá o kit Covid, sim. Né? Você oferece o kit Covid, a pessoa tem que sair dali com o kit Covid comprado. Era isso sempre. E aí, o presidente dessa bagaça chamada Brasil, ele pegava esse estudo dessa galera, né? Esse estudo onde omitia os casos de óbito para vender a hidroxicloroquina. Então, mais uma vez, a gente teve que sempre se repete em todos os casos do negacionismo organizado, que vem de cima, Elaine, a gente vê um interesse financeiro gigantesco. Sim. E, de novo, para você conseguir disseminar essa mentira, você vende uma outra mentira maior, que é o risco comunista no Brasil. Então, sim, fica para o quê? Para se eu, por exemplo, começar a falar alguma coisa, como acontece, aí muita gente é lá, esquerdista, petista, não acredita no que eles falam, não, sabe? Aí fala assim, vai me
bom, enfim, vai diminuir, né, o que eu estou falando, minha capacidade intelectual, as pessoas deixam de acreditar em mim porque o cara está me xingando de comunista e fala que o que eu falo não é para ser levado em consideração. Esse discurso funciona muito bem para o grande público, ainda mais se for vendido da forma que foi. Via WhatsApp, via pastor, via igreja, via presidente de uma república, via um ministro da saúde. Isso vende muito. Fala. Existe uma questão aí que você coloca, né? Primeiro é o uso, né, de pessoas que têm um conhecimento, né, uma bagagem intelectual, isso, uma titulação, melhor dizendo, né, que isso reforça. Não, mas esse pesquisador disse. Segundo, você coloca a questão, né, dessa organização orquestrada, né, que envolve dinheiro, interesse econômico. E por fim, eu queria entrar também nessa questão. O grupo que, em geral, abraça esse discurso, pelo menos para mim, e aí eu coloco aqui para você, pela experiência de rede social, né, de pessoas que eu conheço, existe um público específico de faixa etária, de classe social até. Você fala da questão até da religião, né? Os templos estão sendo utilizados para esse fim também. Né? Não todos, obviamente, mas assim, muitos templos têm sido utilizados nesse sentido. Então a gente tem aí toda uma organização que reforça esse processo de negacionismo, certo? E a gente também tem que pensar aí esse grupo que abraça essa conversa do comunismo, né? Da justificativa, porque isso é, na verdade, uma forma de você invalidar o argumento do outro. O outro pode estar coberto de razão, mas o fato de o outro não ser eleitor ou eleitora do presidente, não ser apoiador ou apoiadora, já invalida, independentemente da formação, do conhecimento que essa outra pessoa tenha. Essa questão desses grupos que abraçam esse negacionismo, você acha que isso tem a ver com alguma questão de cunho social, de cunho estrutural também? Porque quando a gente olha, por exemplo, o que eu observo? Vamos lá. O que eu observo? Pessoas mais velhas que eu, uma faixa pelo menos de 50, 60, 70 anos. Né? Só a gente olhar, por exemplo, as manifestações do dia 7 de setembro, as motociatas que acontecem, a gente olha esse pessoal e a gente vê que são pessoas bem mais velhas, brancas, né? E principalmente no caso das motociatas, a gente vê que elas têm poder aquisitivo que não são motos quaisquer, né? São motos caras. Então, existe uma relação de classe social e esse negacionismo ou não? Ou a gente pode pensar assim, não, eu acho que você está reduzindo muito isso, a gente pode ampliar para outros aspectos, não sei. É uma reflexão minha aqui. Não, a resposta é não. Pelos dados que a gente tem aqui, é claro que você pode ter um percentual maior, mas a gente não pode falar que nem que seja assim, a maioria, sabe? Tipo assim, 40% aqui, 37% de lá. O fato de estar tendo muitas pessoas mais idosas, né, indo e de um poder aquisitivo maior, indo nessas manifestações, nessas motociatas, não quer dizer que não tem muitos jovens fechados, no caso, com Bolsonaro. Uhum. Não quer, porque a gente tem muitos jovens que votam. É claro que dentro do espectro, por exemplo, a gente vê que a galera, por exemplo, do Nordeste, que a galera que tem um poder aquisitivo menor, é uma galera fechada mais com a esquerda. E uma galera com poder aquisitivo maior é fechado mais com a direita, até porque representa os interesses deles de manter o privilégio e tudo mais. Né? Bom, enfim, isso é uma coisa. Agora, em termos de negacionismo, já é outra coisa. Entende? Certo. Em termos de você negar. Porque até mesmo uma pessoa que seja de esquerda ou enfim, né, que esteja neutra, né, se é que é possível ser neutro nesse mundo, mas que não saiba ainda, não tem definição, ela tende a acreditar no que a liderança dela fala. E a liderança dela pode ser, de repente, um padre.
pode ser, de repente, um pastor. Entende? O lugar onde que acolhe essa pessoa. E, infelizmente, não são todas, né? Não são todas as igrejas aqui que fazem isso, mas existem muitas igrejas que estiveram fechadas com um projeto político, acho eu um projeto fascista, antidemocrático, e venderam exatamente essa ideia, que a vacina é feita de um vírus comunista, sabe? A vacina chinesa é feita com fetos abortados. E eu vi gente falando sobre isso, duvidando disso. Gente mais humilde falando sobre isso. Entende? Não foi. A gente não tá assim. Quando a gente começa a ver pesquisa, a gente vê que não é uma galera pequena. Por isso, por exemplo, quando a gente pega, né? Eu tô assim, essa semana foi muito difícil, porque eu fiquei muito passada no ódio. Eu tento não sentir ódio, porque eu sei que o ódio gera muita química ruim na gente, né? Comprovado cientificamente. A pessoa que sente, né, muita ansiedade, que sente muita raiva, muito ódio, acaba desenvolvendo doenças, somatizando em outros lugares. Eu tento não sentir, mas eu passei muito ódio essa semana. Porque ainda somou, né, teve o fato do meu filho foi adiado para a vacina dele há um tempão, e na sexta-feira, quando ele estava para se vacinar, na quinta-feira, o ministro da Saúde falando para não vacinar adolescente porque apresentava um risco. Apresentava um risco. Aí ele fala, em torno de... Ele falou lá um percentual que eu tinha até anotado, e até comparei depois. Eu acho que é em torno de não sei quantas pessoas quantos adolescentes tiveram reação a essa vacina. Aí ele fala, por exemplo, em torno de 1.500 pessoas tiveram reação a essa vacina. Mas tem que ver a amostra. É 1.500 comparado a quê? Quantos adolescentes foram vacinados? Foram 3 milhões de adolescentes vacinados. Então, um percentual de 0,04%. Isso não corresponde a um risco. E quais reações, né? E quais reações? Que reações foram essas? Porque eu também tive, outras pessoas tiveram, e que tá todo mundo bem aqui, e faz parte, de repente, do processo até de imunização, você ter algum tipo de reação. Quer dizer, é uma falta de responsabilidade com a vida da população que é assustadora, né? Eu queria um parênteses aí, porque você falou que passou muito ódio. Existe um texto maravilhoso, isso eu li ano passado, final do ano passado, porque foi o ano que mais mexeu com a gente, porque era o início de tudo, praticamente. Era o início de tudo. Nossa, foi horrível. A adaptação, né, o medo do que vai ser, do como é que vai ser a vida, trabalho e tudo. Do Pedro Cardoso, quando ele fala que o presidente é um torturador, né? E quando eu li o texto, aquilo fez total sentido para mim. Então, aquilo que me incomodava, que me deixava até com muita raiva, que eu falava, meu Deus do céu, não é possível, né? As pessoas no início estavam abraçando a ideia de cumprir a quarentena, ficar em casa. As pessoas estavam com medo inicialmente, né? E foi o discurso da gripezinha que, quando eu vi o discurso, eu falei, acabou. Acabou, vai virar um inferno isso aqui, porque a gente vai ter aqueles que vão querer sair sem máscara, fazer tudo e mais um pouco, e aqueles que vão querer se preservar, isso aqui não vai acabar nunca. Eu pensei isso no dia do discurso. Na sequência veio o texto do Pedro Cardoso, que ele fala sobre isso, a questão do torturador. E eu tomei a decisão de que, a partir do momento que eu entendi que aquilo ali é um processo de tortura, e como tem sido, é quase que um momento de empatia aqui com você. É isso? É tortura? Não vai me atingir mais. Eu vi realmente as notícias dessa semana, eu respirei fundo, parei, rezei por essas pessoas, porque eu fiquei imaginando as famílias, né? Que foram tratadas, que tiveram perdas. Eu fico imaginando, eu tive perdas, mas não pela Covid, mas eu fico imaginando se fosse por causa disso num lugar como esse. O que eu faria, né? Então eu tive que parar, né? Ter esse momento respiro do tipo, eu não vou me deixar ser torturada. Rezar. E rezei. E por essas pessoas, pelas famílias que devem ter escutado essa notícia e eu não sei nem o que elas vão fazer. Talvez não façam nada. Não há o que fazer mais também. Isso não vai trazer as pessoas de volta.
Então, é um texto muito. Vou mandar para você, porque é Eu isso, tenho né? É um uma outro tortura maravilhoso. semanal. Tem um outro. É uma tortura. Assim, eu como tenho a minha rede, eu posto muita coisa, tem muita gente que me segue e fica comentando. E saibam vocês, se vocês são meus seguidores, minhas seguidoras, que eu procuro ler a maioria dos comentários. E quando eu coloquei, eu fiz um vídeo sobre isso, sobre o que aconteceu com essa Prevent Senior, porque foi algo muito. A gente sabe que o fundo do poço está longe, mas parece que a gente deu uma queda numa velocidade maior, sabe, neste momento com a Prevent Senior, porque apresentou um nível de perversidade, nível holocausto, sabe? Isso mesmo. Foi usar o ser humano de cobaia e você ainda, através de um poder, através de um interesse econômico, você vender um resultado falso de uma pesquisa e o presidente da República fazendo parte disso e o ministro da Saúde fazendo parte disso também, por interesse de dinheiro nessa história, por uma sujeira sem tamanho, você matar as pessoas que tomaram o kit Covid, que a gente sabe que às vezes as pessoas morrem por conta da cloroquina, por ter tomado cloroquina. Tem. Né? Que tem uma reação que dá no coração ou no fígado, coração, não sei. Né? A ivermectina que traz a hepatite medicamentosa. E a cloroquina é a questão do coração, a questão cardíaca. Quer dizer, é uma tragédia. O que acontece, né? Eu fiz questão de colocar o vídeo e eu falei assim, eu não tenho mais compartilhado vídeo de Bolsonaro, nem das falas do ministro do Meio Ambiente, nem da Educação, nem da Saúde, porque isso nos faz muito mal. Né? Eu ainda tenho uma estrutura que eu acho que eu considero forte, mas tem pessoas que passam mal de verdade. Aliás, eu passo muito mal também. Né? Sim. Mas eu coloquei neste caso, porque eu falei assim, cara, esse caso é necessário. Porque ele tem um ponto didático nele. E a gente precisa aprender. Que é o que eu aponto no meu livro, Elaine, é o uso do capital no fazer científico. E o quanto que isso, a influência de uma empresa privada financiando uma pesquisa, o quanto isso pode ser danoso para o Brasil. Certo? Então, a gente defende não sou contra, né, você ter algum dinheiro privado nisso, mas principalmente coisas que acontecem, a luz aqui não tem problema. Mas eu te vejo otimamente. Que bom. Mas principalmente a questão desse interesse da empresa privada, no caso como a Prevent Senior, que não tem a mínima moral, a mínima ética, né, a mínima humanidade, para fazer uma coisa dessa. Isso é extremamente perigoso para a sociedade, como a gente viu. E eu coloquei isso no meu vídeo. Eu vou fazer isso porque nesse momento é didático, para a gente ficar atento com outras coisas que acontecem. E aí teve gente que cara, olha, de chorar, que comentou, não, o meu pai era atendido por esse plano, Prevent Senior, ofereceram kit Covid pro meu pai, o meu pai tomou, o meu pai faleceu, o meu pai ficou muito mal, se internou e ficou, sabe? Mas casos assim. No caso você falou desse texto do Pedro Cardoso, que é uma pessoa excelente, eu indico o texto da Eliane Brum, que também foi feito em 2020, Doentes de Brasil. A gente está vendo aqui pessoas que vão trabalhar com maravilhoso. É muito bom. E ela fala uma coisa, porque os consultórios psiquiátricos se encheram em 2020. Né? Acho que é um debate bom para a gente trazer aqui agora. Eles se encheram das pessoas estarem ansiosas e depressivas. E tinha muito psiquiatra dando um remédio para as pessoas se acalmarem, né, para se desligarem um pouco. E foi questionado ali nesse texto, eu acho legal trazer o debate para cá, se isso era bom, em certa medida. Por exemplo, acalmar uma alma rebelde como a minha. Sabe? Por exemplo, eu estando extremamente triste, eu passei, por exemplo, essa semana, pela onda que estava acontecendo, eu passei uma semana dormindo 3, 4 horas por noite.
sabe? De tanta ansiedade. Que culminou eu fazer 2 textos e um vídeo. Eu usei essa ansiedade para produzir, para denunciar algumas coisas. Talvez se eu tivesse dormindo ou tomando algum remédio que, sabe, que me deixasse meio out, eu não teria me mobilizado. E tem um certo momento que a gente, é claro que depressão é depressão, tá, gente? Depressão Sim, é sim, depressão, tem que ser claro. tratado, né? Eu estou falando que em casos, assim como o meu e de repente de alguns outros parecidos, nessa mesma vibe. Nessa mesma linha. Nessa mesma linha. Então a gente, assim, estar deprimido em 2020, eu acho que é sinal que você é um ser humano. Não é? Você está vivendo 2020, né? Eu sempre falo, quem não Ninguém, viveu, quem pois é, está ótimo, alegre, pleno, é porque não não viveu bem a viveu. pandemia. Não viveu bem a Exatamente, pandemia. Aí o que você vai falar para os exatamente. seus netos? Não, para a gente falar, a gente tem que Sim, contar o que a gente viveu na pandemia. Então tem que ter isso, tem que ter ansiedade, noite sem sim, dormir, desespero, pânico, sabe? Chorar em posição sim. fetal várias vezes, sabe? Tem que ter isso, faz parte do que a gente está vivendo. E é impossível. Eu fico muito mais preocupada com uma pessoa alegre, que não está sensibilizada, com a fome aumentando, com a quantidade de pessoas desempregadas, com o sucateamento das escolas públicas, com o ataque que a ciência vem sofrendo num momento como esse, com as escolas do Brasil fechadas, e tem muitas que poderiam estar sendo abertas agora se a gente tivesse um plano. A gente não tem plano para nada. A gente está vivendo É, um dos piores crises sanitárias e a gente vê o ministro da sim, Saúde que não tem menor dizendo que não vai planejamento para vacinar. nada. Para nada. Então, a pessoa que está alegre nesse país, eu fico preocupada com essa pessoa, sabe? Aí eu falo assim, cara, essa pessoa está com certo problema. Eu acho que esse sentimento de dor que a gente tem é o momento de sentir dor. Eu acho que a gente pode aceitar essa dor, sabe? Contanto, volto a dizer, né? Depressão é depressão. Mas é uma dor e a gente precisa fazer dessa dor algo que nos una. Porque a gente se une muito na dor, sabe? A gente se une Sim. demais na dor, porque a gente compreende a linguagem da dor do outro. É Uhum. fazer dessa dor mobilização. É fazer dessa dor ser passado o mais rápido possível. Né? Existe até uma questão aí que passa, né? Queremos abrir as escolas, já houve muita perda em termos de aprendizagem, principalmente para a população mais pobre. Diga-se de passagem, porque as escolas privadas puderam se reestruturar num tempo delas e implementar, né, startup, enfim, aplicativos, enfim, recursos, mas não quer vacinar. Né? E os professores vão para a linha de tiro. Eu sempre falo assim, a gente vai para a linha de tiro, a gente vai para o front. Né? A questão da vacinação dos professores já foi uma luta. Né? Porque assim, mas querem que a gente volta, mas vamos vacinar. Né? Então, existe um descompasso aí, e na verdade eu tenho as minhas suspeitas, né? Aí eu não posso provar nada de novo. Aí a gente pensa, fica refletindo a partir das informações e fica elucubrando aqui. Talvez não tem vacina, não há vacina suficiente, então a gente segura por conta da segunda dose e a gente diz que. Só que é irresponsável quando você diz que jovens estão tendo reações, porque isso gera um medo, isso gera uma insegurança, principalmente nas pessoas que não têm instruções, né, para procurar, ou principalmente nas pessoas que não vão buscar as informações, né? Porque foi o que eu falei, reações todo mundo tem, ou não. Então foi irresponsável. Assim, não, há muitos adjetivos que eu poderia colocar aqui, né? Mas é isso, vamos conter as vacinas. Já havia um embate com o prefeito daqui do Rio de Janeiro, com o governo, dizendo, libera as vacinas, vocês estão prendendo as vacinas. Então eu não vi, mas se eu tenho uma autoridade falando isso, o que está acontecendo? Então, até a falta de informação alimenta, né, a teoria, né, alimenta as teorias, né, dentro desse processo. Então, é muito ruim quando a gente não tem uma diretriz, alguém que nos oriente, né, porque aqui é o seguinte, se eu quis ser professora, eu entro numa sala de aula e eu tenho que fazer o meu trabalho. Não adianta eu ficar o tempo inteiro reclamando que o fulaninho não senta, que o fulaninho não fez isso. Não adianta. Eu assumi
a responsabilidade de entrar numa sala de aula. Quando alguém resolve ser presidente da República, e não importa quem, é dever desse presidente da República assumir as rédeas da situação e coordenar isso. Mas coordenar mesmo, de uma maneira organizada, decente, lúcida, né? Você quer que a economia volte? Então, peraí, então a gente precisa estruturar isso aqui, colocar as Forças Armadas a serviço da Presidência da República para dirimir os problemas. Por exemplo, se Manaus foi o caos, a gente vai mandar o Exército para lá. Enquanto aqui a gente faz uma contenção. A gente vai fazendo todo um movimento logístico, a gente pede para as indústrias resolverem a questão de produção de EPI. Até as escolas de samba, ano passado eu falei, gente, por que as escolas de samba? Cadê alguém para mandar as escolas de samba fazerem máscaras e roupa? Aí alguém falou assim, mas meses depois alguém teve a ideia e falou, olha, a escola tal vai fazer isso. Eu falei, mas gente, já era para ter pensado lá atrás. Chama todo mundo. A brincadeira é o acordo nacional. Aí o bom acordo nacional. Porque você coordena todo esse processo. Você mexe com a logística. E você não alimenta o fantasma do comunismo. Veio da China, depois a gente conversa sobre isso. O problema é que a gente tem aqui uma economia que já estava ruim. Eu falo isso porque a gente sente no curso, né? Quem tem negócio pequeno, a gente fica percebendo quando o aluno sai. Já estava ruim. Aí vem uma pandemia. Então eu quero que a economia circule. Vamos pensar o seguinte, vamos fazer o lockdown seletivo. Vamos pensar em fechar a rodovia, espaço aéreo por um tempo, não entra ninguém, não sai ninguém. Gente, quer ideia? Eu tenho um monte. Então, eu tenho um monte. Então, assim, era só fazer isso e já estaríamos em outra história, com outro processo, com uma outra questão econômica. Mas alimentar a fantasia, né, as histórias, e aí vamos para nossa, voa um tempo, né? 10 minutos, para nossa desgraça. Voa o tempo. É muito rápido. Eu queria te fazer umas 2 perguntas, eu não sei se você vai ter tempo para me responder. Vamos lá. Primeiro, né, porque, turma, eu falo turma, mania de falar de professora. Turma, não, pessoal, a gente estava falando de causas, né? As consequências a gente já traz a reboque, né? Nessa discussão, nessa conversa de tudo que está acontecendo no nosso país. Não é um fenômeno nacional. A gente vê Paris, as pessoas parando porque não querem se vacinar. A gente viu, se eu não me engano, tentando Ucrânia, não sei se foi Ucrânia, o pessoal quebrando tudo porque não queria usar máscara, não queria lockdown. Berlim também teve problema. Então, assim, não é um fenômeno brasileiro. Mas em que momento, talvez, e aí como professora da área de linguagens, a linguagem científica não chegou à população de um jeito que pudesse impedir, ou conter, ou diminuir esse processo de negacionismo? Será que isso foi uma questão? Essa é uma pergunta. Então, a primeira parte da pergunta é a linguagem. A linguagem acadêmica muitas vezes é hermética, né? É uma desgraça, assim. O pessoal escreve para a academia, para si mesmo, muitas vezes. E isso não chega à população. E agora a gente vê a necessidade desgraçada de explicar história, física, química, biologia, né, dentro desse processo. E é o papel da escola. A escola, o sistema escola no Brasil, falhou. Porque a gente pega aquele meme, né, diz assim, a gente falhou miseravelmente. Você não é minha amiga para fazer essa pergunta faltando 10 minutos. Podemos fazer uma graça? Peraí, podemos fazer uma graça? Se acabar o tempo, a gente volta assim, mais uma meia horinha. O problema é que eu tenho outra coisa. O problema é isso, que vai emendar uma outra. Mas eu vou tentar, no caso, apontar algumas coisas aqui. Isso que a gente está vivendo uma experiência antropológica. Porque, por exemplo, não são só as pessoas que não tiveram acesso à ciência que são negacionistas. Você vê pessoas dentro da UFRJ,
doutores que são negacionistas, no caso, não querem vacina, entendeu? Acreditam no que esse ministro da Saúde, que é um total despreparado, está falando, sabe? Ainda empurra essa medicação, hidroxicloroquina, ivermectina, para as pessoas e fala ainda com orgulho que está tomando isso como fazendo um tratamento precoce, e por isso não pegou, né, Covid. Sabe? Então, não é só uma questão de você saber ou não ciência, ou estar ou não no meio científico. Porque a gente vê, não é falta de conhecimento. Porque um país como a França, aí ninguém pode falar, por exemplo, que lá, um país europeu, as pessoas têm um alto índice de escolaridade, e a quantidade de pessoas que eu fiquei extremamente assustada que foram para as ruas, pela não obrigatoriedade da vacina. Então a gente assim, cara, o que está acontecendo com o mundo? Não é uma questão somente de você colocar o melhor cientista do mundo para conversar com essas pessoas, porque tem. E essas pessoas não estão simplesmente acreditando, sabe? É uma questão de você viver, que aí é uma questão que a gente tinha que fazer uma digressão, mas eu já aponto aqui, é uma questão que a gente está vivendo em dois paradigmas. É uma linguagem acadêmica, paradigma, é como se você estivesse em planetas diferentes. Então, uma linguagem não está conseguindo atingir a outra. Né? O paradigma, ele funciona como um antolhos, aquele negócio que usa em cavalo, né? Para não ver grama na estrada, né? Ou como um filtro, né? que te impede de enxergar outras coisas. E aí, para você tirar isso e remover esse filtro, só com a ciência não é possível, como a gente está vendo. Houve uma falha muito grande das universidades com a sociedade? Sempre houve. Sempre houve. Um pouquinho que eu entrei, né, assim que eu entrei para a academia, eu ficava me perguntando, cara, por que ninguém faz isso? Por que ninguém fala sobre isso? Por que as pessoas não têm acesso? Quando eu era professora da rede estadual, eu fiz várias viagens para levar alunos para conhecer laboratórios na UFRJ, visitas técnicas. Eu falei assim, cara, essa galera precisa. Isso foi uma coisa que eu, professora do ensino médio, fiz. Mas que às vezes eu via colegas lá, né, da UFRJ que torciam o nariz para a minha chegada, que tinham que parar o que estava fazendo para atender, né, uma escola de cascadura, sabe? Tem que ser... Bom, enfim. Então, houve essa falha, era uma falha que eu já apontava, assim, cara, isso aqui não está bom. Né? A universidade tem que servir à sociedade, tem que fazer... A sociedade tem que entender que isso aqui faz bem para ela. E aí, o que a gente tem? A gente tem uma sociedade hoje, a gente tem alguns avanços na ciência, temos alguns avanços na ciência, mas a gente tem uma população que não aproveita desse avanço. Grande parte da população não tem saneamento básico. Aí a gente quer falar de ciência para essa pessoa, e quer que essa pessoa tenha isso, Sim. sabe? Aí você fala assim, não, a ciência é ótima, olha, tem Wi-Fi. A pessoa não tem internet em casa, não tem como, está desempregada. Aí tu vai falar de Wi-Fi, porque a ciência é bom, você precisa acreditar na ciência por causa disso, sabe? Então tem muita coisa aí. É um problema social, é um problema social. É um problema de falta de diálogo entre cientistas e a sociedade? Também. É um problema de grande mídia? Também. É um problema de educação? Também. Ou seja, não é um grupo que vai conseguir dar resposta para essa lama que a gente está. A resposta vai ser dada e a solução vai ter que sair no coletivo. A educação vai ser primordial nessa luta? Vai ser primordial nessa luta. Ficou baixinho agora. Congelou. Pera aí. Acho que houve alguma questão de rede para ela. Voltou. Sim. A educação vai ser primordial nessa luta? Vai. Né? Mas a educação, o que se faz na educação é tudo a longo prazo, porque o resultado de uma educação é que a gente sabe, né? Até eu pegar que seja no ensino médio, até que a gente consiga trabalhar um pouco essa pessoa, um pouco, vai levar aí 3 anos. Então, tudo na educação é a longo prazo. Então, o que a gente precisaria? A gente precisaria de uma grande imprensa, a grande mídia chegando junto, dando notícias, as notícias corretas, falando o adjetivo que tem que colocar. Eu fiz parte de uma mesa onde estava uma mesa muito bacana, até composta. Eu estava representando aí a parte da ciência e tinha um cara, um jornalista do Globo, e uma outra pessoa que estava representando a química, também, se não me engano, explicando a parte da vacina. E aí o público, na hora de abrir para o público, foi um encontro remoto, o público perguntou, foi de cara assim, no jornalista,
por que vocês não colocam que Bolsonaro mentiu? Quando ele faz uma live, não coloca que Bolsonaro mentiu. Aí o que o jornal falou? O jornal, o Globo. É o cara que representava o jornal, falou assim, por que não vende se eu fizer isso? Eu vou perder metade dos compradores do jornal. E é uma verdade. Né? Ele falou assim, se eu falar que Bolsonaro mentiu, o jornal eu vou desagradar. Né? É só a gente pensar na XP, que fez uma pesquisa há pouco tempo, colocando ali, mostrando que o Lula seria uma pessoa, né? Vai ser, assim, está na frente, né, das pesquisas, está à frente das pesquisas. E os acionistas, os participantes lá da XP, foram para cima da XP. Ou seja, gente, olha só, eu vi uma pesquisa, a pesquisa está dizendo, o Lula está na frente. E o pessoal da XP foi para cima da XP, eu falei, como? Então tem muito isso, né? O público quer ouvir, sei lá, dourar a pílula. Então, aí se colocasse logo de cara, Bolsonaro mentiu sobre cloroquina e Covid-19, é uma coisa, aí coloca assim, o Bolsonaro em sua live apontou, né, o uso da hidroxicloroquina para a cura, aí vem explicando que tem cientistas que discordam e tudo mais, até aí a pessoa lê uma manchete e pronto. Entende? Sim. Então, a gente precisaria de uma mídia comprometida com esse projeto democrático, né, e humano para a gente se livrar dessa lama. E aí entra artistas, que eu acho que é importantíssimo, qualquer influenciador, mas, enfim, só a ciência, ela não vai dar conta. E isso é importante ser colocado, porque aí entra a parte da educação. Vou tentar falar rapidinho. A ciência, ela é um saber diferenciado, é um saber que precisa ser valorizado, mas ela não é o único saber. Existem outras ciências que também precisam ser valorizadas. As ciências promovidas pelos povos originários, que muitas das vezes é desprezada, muitas vezes não, pela escola. Aliás, a escola debocha de muitos saberes, né, da cosmologia indígena, que ninguém sonha em ensinar isso nas escolas. Né? Bom, enfim, tem vários problemas que eu tenho que a ciência não resolve. E um problema como esse, a gente vai precisar de sociologia, de filosofia, de psicólogo, de antropólogo, para conseguir, de primatólogos, para conseguir resolver, né, de pessoas do campo religioso, sabe, para conseguir resolver, do campo político, né, para conseguir resolver esse problema. Então, enfim, agradeço imensamente a conversa de hoje. Esse é um ponto assim, que a gente tem muito para falar, né, sobre o preconceito com outros saberes e um momento como esse. Por que é importante falar do preconceito com outros saberes? Porque num momento como esse, a gente teve um corte de pesquisa, as primeiras pesquisas que dançaram, porque eram considerados inúteis, foi filosofia, letras, sociologia, história. Entende? Aí o novo ensino médio veio para isso. O novo ensino médio veio para isso. Resolver o problema que a gente tem hoje sem sociologia, sem sociólogos e sociólogas, para debater isso que está acontecendo. Olha que problema. Para a gente fazer uma análise dessa conjuntura, está complicadíssimo. Quando você pega o exemplo que você pegou, Paris tendo manifestação contra a vacina. Então, isso não é uma questão só de conhecimento de escolaridade. Não é só gente pobre que é contra, gente que não tem instrução. Não. O mundo está passando por um problema. E esse problema precisa ser debatido por diversos olhares, diversas categorias da sociedade. E agradeço a oportunidade, mais uma vez, de ter esse diálogo, porque é um diálogo tenso e muito necessário. Parabéns aí pelo trabalho que vocês estão fazendo, cara. Eu estou torcendo aqui pelo sucesso da turma que está nos assistindo. Eu queria agradecer imensamente a sua generosidade. É muita coisa para falar. 2 horas de live. Mas, assim, a gente também está bem no finalzinho, capaz até de cair. Eu até vou voltar sem a Élica, por causa da competência 5, que eu prometi falar sobre a proposta de intervenção, falar um pouco sobre esses assuntos no Enem, na redação do Enem. Então, quem é do Enem e também quiser dar um ibope, fica aí. E, assim, Élica, imensamente agradecida, mesmo. Imagina, eu que agradeço. Foi um momento também de catarse, né? A gente saiu aqui falando muita coisa, eu falei, vão derrubar a minha live. Mas, enfim, obrigada de coração.
Espero, de repente, em algum outro momento, que a gente possa se encontrar, essa pandemia acabar, para a gente conversar e trocar muitas ideias. Mas Parece é que tá isso. acabando, né? Parece, sei lá. Isso aí, vamos ver, gente. Eu tô Já no falaram de. meio dessa. Já falaram de variante Mi, né? Que é a letra M no grego, em Campo Grande. Então, mas assim, também foi leve, a pessoa tá ótima, enfim. Não sei, eu não aguento mais. Enfim. Pessoal, eu vou encerrar aqui essa live. Vou abrir uma outra para falar da competência, mas também vai ser uma coisa muito rápida, porque a competência 5 é muito fácil, tá bom? Agradeço quem me acompanhou até o final. Beijo. Beijo, gente. Obrigada. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.